denominação batista, hoje é dia do pastor. E nesse dia os pastores costumam refletir ainda mais na sua responsabilidade. Não é que nós não pensemos isso durante os outros dias do ano, não é que nós não reflitamos nisso normalmente. Fazemos isso sim, mas nesse dia mais ainda. É um dia feliz para nós, né? A igreja lembra, a igreja ora por nós. Eu fico muito feliz. Alguns irmãos, de vez em quando, falam comigo, dizem assim, nós estamos orando por você, nós estamos orando por todos os pastores, né? Eu fico muito feliz, irmãos, que rotineiramente falam isso para nós, né? Nós ficamos muito felizes, realmente, com esse dia do pastor, mas é um dia também que a gente pensa, faz uma reflexão ainda maior sobre a nossa responsabilidade, de maneira que o que vamos ver na palavra de Deus hoje foi, antes de mais nada, para mim. Qualquer pregador, quando está preparando uma mensagem, tem o privilégio daquela mensagem ser, antes de mais nada, para ele. Não é? Está preparando uma mensagem da palavra de Deus, ele tem o privilégio de ser o primeiro a ouvir o que Deus quer dizer sobre aquilo. E essa mensagem de hoje, antes de mais nada, é para nós, pastores. Mais uma vez, nós refletirmos sobre o que Deus espera de nós. E, obviamente, também para toda a igreja, para todo o povo de Deus, também se aplica. Pastores segundo o coração de Deus. Precisamos refletir nisso. Até porque existem pastores que não são segundo o coração de Deus. Ainda mais no Brasil, é tão fácil alguém criar uma igreja e intitular a si mesmo pastor. E hoje essa turma não se satisfaz mais com o título de pastor, né? Esse pessoal hoje quer ser mais ainda. Já arrogam para si o título de bispos. Bispo é pouco, aí já arrogam para si o título de apóstolos. Aí esse título de apóstolo também já inflacionou, já tem apóstolo em cada esquina, já tem um. Aí já inventaram outro, patriarca. Aí já tem por aí um bocado de patriarcas também. O que será que vão inventar? Será que vão começar a se chamar de Deus? Porque muitos deles estão usurpando a glória de Deus. Muitos deles estão usurpando a glória de Deus. Realmente há por aí vários pastores que não são segundo o coração de Deus. Até mesmo, meus irmãos, no nosso meio tem. A própria Bíblia avisou que existiriam. Apóstolo Paulo mesmo fala lá em Atos capítulo 20, quando ele se despede da igreja de Éfeso, dos anciãos, dos pastores, dos líderes da igreja de Éfeso, ele avisou que viriam lobos disfarçados se introduzindo no seio da igreja. Existem sim. E nós precisamos estar atentos para distinguir.
Ontem eu estava vendo um programa na TV de um desses falsos pastores, falsos apóstolos, e se comportavam mais como camelôs da fé. Nada pejorativo contra os camelôs, mas pelo fato de que utilizavam as mesmas técnicas para mercadejar a fé. E era patente, era visível. E havia lá uma grande multidão. Grande multidão. Muitas pessoas seguindo pastores que não são segundo o coração de Deus. Nós precisamos buscar discernimento na palavra de Deus, irmãos, para sabermos exatamente o que é um pastor segundo o coração de Deus. Abram suas Bíblias, Jeremias capítulo 3, versículo 15. Nós vamos ver depois mais outros textos no livro do profeta Jeremias também. Vamos começar com esse, Jeremias capítulo 3, versículo 15. E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Quem eram esses pastores a quem Deus estava se referindo? Quem eram os pastores do povo de Israel? E no caso aqui da tribo de Judá, do reino de Judá, também era do povo de Israel. No Velho Testamento, os governantes, os profetas e os sacerdotes, muitas vezes eram chamados de pastores de Israel, porque Deus tinha para eles a função, Deus tinha entregue para eles a responsabilidade de guiar o seu povo nos seus caminhos, nos caminhos de Deus. Mesmo os governantes, nós precisamos lembrar que aquele era o povo de Deus e, portanto, governado numa teocracia. Antes existiam os juízes que governavam as tribos de Israel, escolhidos por Deus, diretamente sob orientação de Deus, e usando a lei que Moisés entregou ao povo, sob inspiração de Deus. Moisés recebeu a lei moral para todos nós, que são os 10 mandamentos. E Moisés também recebeu a lei religiosa e a lei civil para o povo de Israel. Então, aqueles governantes, eles deveriam governar o povo, levando-os para os caminhos de Deus, seguindo aquela lei que Deus deu para o seu povo. Sacerdotes e levitas tinham uma incumbência. Os irmãos podem estudar, podem ver isso lá no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio. Sacerdotes e levitas tinham uma incumbência, não era só de dirigir o culto no tabernáculo, depois no templo, não. Eles tinham uma incumbência muito importante, que era ensinar a lei de Deus, era ensinar a palavra de Deus para o povo. E a função dos profetas? Advertir o povo quando o povo estava se afastando de Deus, advertir o povo quando o povo estava pecando, para que se arrependesse e voltasse para os caminhos de Deus. Por isso, o Velho Testamento muitas vezes os chama de pastores de Israel, porque eles tinham realmente essa incumbência de apacentar o povo de Deus, de guiá-los nos caminhos de Deus. Mas naqueles dias do profeta Jeremias, imediatamente antes
do exílio na Babilônia, o que estava acontecendo com aquele povo de Deus, o que estava acontecendo com esses pastores de Israel. O povo estava em pecado e vivendo uma vida somente religiosa. O povo cometia toda sorte de pecados, de imoralidades, de injustiça social, de violência, de idolatria. Estavam longe de Deus. E Deus, aqui por meio do profeta Jeremias, chamou a atenção dos profetas de Israel, que não estavam cumprindo a sua função que Deus havia entregado a eles. Abram agora no final do livro do profeta Jeremias, capítulo 50, versículo 6. Capítulo 50, versículo 6. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar e voltar aos montes. De monte para outeiro andaram, esquecendo-se do lugar do seu repouso. Os pastores de Israel, ao invés de conduzirem o povo nos caminhos de Deus, a lugares seguros, a lugares de repouso, fazendo a vontade de Deus, andando na presença de Deus, esses pastores de Israel não cumpriram a sua obrigação. E, pelo contrário, fizeram o povo errar. Ah, que tristeza quando pastores, ao invés de fazerem a vontade de Deus, ao invés de guiarem o povo de Deus, levam o povo de Deus a errar. Que tristeza. E quando pensamos nisso, nós trememos diante dessa nossa responsabilidade. Que Deus nos guie sempre para nós nunca fazermos o povo de Deus errar. Era aquilo que estava acontecendo lá no povo de Judá. O povo andava como, cada um como ovelha desgarrada. Não havia pastores segundo o coração de Deus lá em Israel. Meus irmãos, e como nós vemos alguns nos nossos dias agindo assim. Fui a uma consulta recentemente na Câmara de Vereadores a respeito das diretrizes de educação, e estão tentando implantar essas diretrizes de educação aqui para o município de Niterói, a ideologia de gênero. E um dos vereadores, que se diz pastor batista, discursou cheio de ódio contra o povo de Deus. Cheio de ódio contra o povo de Deus, acusando-nos de muitas coisas que nós não somos nem praticamos. Quantos há hoje em dia que realmente fazem errar o povo de Deus? Pastores não podem fazer o povo de Deus errar. Pelo contrário, pastores precisam ser segundo o coração de Deus. Então Deus prometeu, capítulo 3, versículo 15, que nós já lemos, que Ele daria ao povo, não aqueles falsos pastores que faziam o povo errar, mas Ele prometeu que daria ao povo pastores segundo o seu coração. Essa promessa de Deus, em parte, se cumpriu quando o povo voltou do exílio da Babilônia. Assim que o povo voltou do exílio da Babilônia, nós vimos 2 pastores, segundo o coração de Deus, se destacarem. Quem foram? Esdras e Neemias.
levaram realmente o povo, conduziram realmente o povo nos caminhos de Deus, Esdras e Neemias. E nesse período, antes do exílio, o próprio Jeremias, o próprio profeta Jeremias também foi pastor segundo o coração de Deus. Mas o povo de Israel depois também foi se afastando de Deus, e nos dias de Jesus, os pastores de Israel fizeram novamente o povo errar. Nos dias de Jesus, os pastores de Israel fizeram o povo rejeitar, fizeram o povo de Israel, como povo, como nação, fizeram com que rejeitassem o Messias prometido, fizeram com que o povo rejeitassem o Salvador Jesus Cristo. Pastor, então a promessa de Deus não se cumpriu? Cumpriu-se. Cumpriu-se entre o novo povo de Deus, os salvos por Cristo, né? O Novo Testamento, Paulo diz lá em Romanos que os filhos de Abraão são aqueles que são circuncidados no coração. E lá a Epístola de Pedro diz que nós somos o novo Israel de Deus. A promessa se cumpriu entre nós. Abram suas Bíblias, Efésios, capítulo 4, versículo 8. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 8. Depois vamos ver também os versículos 11 e 12. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Por isso foi dito, Paulo aqui está falando a respeito de Jesus. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, dádivas, capacitações espirituais, carismatas, no grego, dons aos homens. Entre esses dons, vejam os dons, as capacitações, as dádivas que Jesus deu entre o seu povo. Versículos 11 e 12. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o quê? Com qual objetivo? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Apóstolo Paulo está se referindo aqui a apóstolos e profetas, àqueles que receberam a revelação de Deus e a registraram. E temos hoje a Bíblia, a palavra de Deus, né? Produzida por intermédio de apóstolos e profetas. Foi dom de Deus, foi capacitação de Deus para isso. E também está falando agora dos outros que pregam e ensinam a palavra de Deus. Dom, capacitação de Deus também. Quem são? Evangelistas e pastores e mestres. Lá no grego, esse "e" que aparece aqui, pastor e mestre, essa conjunção aqui, é mais do que isso, é como se fosse um hífen, fazendo uma palavra composta. Pastor, mestre, uma coisa só, né? Não é que existam outros mestres, existem sim outros mestres na igreja. Paulo, em outros textos, se refere ao dom de ensinar, né? Mas o pastor, ele é pastor e mestre. Pastor sempre tem que ensinar, né? Pastor, mestre. Então, Jesus cumpriu completamente a promessa que Deus tinha dado a Jeremias.
dando esse dom, essa capacitação no meio da igreja dos pastores, que hoje são segundo o coração de Deus, porque têm recebido o chamado e a capacitação, não de si mesmos, mas do Espírito Santo de Deus. O dia que um pastor quiser pastorear com a sua própria capacidade, das duas uma. Se o pastor quiser pastorear usando a sua própria capacidade somente, ou ele não consegue, ou ele vai fazer muita bobagem, vai fazer muita besteira, vai fazer errar o seu rebanho, né? É capacitação, é dom espiritual, Espírito Santo de Deus. Então a promessa lá de Jeremias, ela se cumpre completamente agora é na igreja. Se cumpriu parcialmente lá no povo de Israel, depois da volta do exílio, mas se cumpre agora de maneira completa no meio do povo de Deus. Embora exista essas exceções daqueles que se dizem pastores, mas não o são, porque tem que ser segundo o coração de Deus, né? Então vamos aprender e aplicar para os nossos dias o que encontramos aqui no livro do profeta Jeremias, o que é realmente um pastor segundo o coração de Deus. Voltando aqui para o livro do profeta Jeremias, pastor segundo o coração de Deus, ele é obediente a Deus. Porque quando nós vemos isso escrito aqui no versículo 15, o que quer dizer aqui, pastor segundo o coração de Deus, é exatamente isso, pastor obediente a Deus, que não segue o seu coração, mas segue o coração de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus. Pastor seguindo o coração de Deus é obediente a Deus. Já a partir da obediência ao chamado de Deus. É interessante que Jeremias, quando Deus o chamou, a princípio, ele não quis. Deus fala aqui, capítulo 1, versículo 5, que ele fora formado para essa missão. Deus diz aqui no capítulo 1, versículo 5, diz: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da madre, te separei, as nações te dei por profeta. Deus já tinha separado, antes dele nascer, Deus já tinha separado ele para isso, para essa tarefa. E aí Jeremias se julgou incapaz, ele era muito jovem. Versículo seguinte ele diz: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, porque eu sou um menino. Ele se julgava incapaz, ele se julgava ainda muito inexperiente, ele era muito jovem. E o que Deus disse para ele: não temas diante deles, eu sou contigo para te livrar. E no versículo 9 ele diz, ele fez o seguinte: estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias tinha uma vida pela frente, como todo jovem, né? Todo jovem sai em busca de suas realizações. Todo jovem quer construir a sua vida. Todo jovem tem sonhos. O jovem que não tem sonhos, tem alguma coisa errada com ele. O jovem que ainda não sabe o que quer da sua vida, precisa jogar menos videogame e pensar mais na vida. Porque todo jovem tem os seus sonhos. Todo jovem tem as suas aspirações. E assim deve ser. Assim deve ser. E Jeremias, como jovem que era, ele diz: ainda sou um menino, né? Ele era muito jovem.
Ele também deveria ter as suas aspirações. Ele também deveria estar pensando numa profissão, numa atividade. Lá entre o povo de Israel, naquela época do Velho Testamento, o pai ensinava uma profissão para o seu filho. Certamente ele já tinha aprendido ou estava aprendendo com seu pai. Quem sabe já estaria até exercendo aquela atividade. Quem sabe, Jeremias já tinha quem sabe, em vistas um casamento, né? Que os pais arranjavam os casamentos dos seus filhos. Jeremias tinha suas aspirações, mas Deus o chamou e falou: olha, não precisa ter medo não, eu vou colocar a minha palavra na sua boca. E aí Jeremias obedeceu. A obediência de um pastor já começa aí. Quando Deus chama, quando Deus convoca, ele obedece. E durante toda a sua vida, né, durante toda a nossa vida como servos de Deus, e isso todo crente tem que fazer. Isso todo crente tem que fazer, não é só o pastor, não. Mas já que estamos aqui colocando em foco o pastor segundo o coração de Deus, nós estamos ressaltando esse aspecto na vida do pastor, a obediência a Deus. Durante toda a nossa vida nós temos que lutar contra todos os obstáculos, contra todas as tentações, para sermos sempre obedientes a Deus. Pastor segundo o coração de Deus, ele tem que estar sempre alerta, sempre buscando a Deus, para estar sempre obediente a Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele falou: tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. Olha, o crente, ele tem uma vantagem. Ele tem um pastor para ajudar. Ele tem um pastor para ajudar a cuidar dele, né? Ô meu irmão, vem cá, senta aqui comigo, vamos conversar. Eu estou vendo, meu irmão, estou sabendo aí que você está fazendo uma curva aí, está saindo da reta. Vamos conversar, vamos orar junto, vamos ver aqui a Bíblia. O que eu posso fazer para te ajudar, para você voltar para a reta do caminho de Deus? Agora o pastor, muitas vezes o pastor não tem quem faça isso para ele e por ele. E Paulo recomenda então ao jovem pastor Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Esteja vigilante. Olha sempre com muito cuidado para a tua vida, para estar sempre em obediência a Deus, sempre nos caminhos de Deus. O pastor tem que ser sempre obediente a Deus. E ele não pode cair nessa armadilha que os pastores de Israel caíram, né? Aqueles pastores de Israel, nós vimos, fizeram o povo errar, porque eles começaram a ser movidos pela ganância, pela sede de poder e pela ganância. Há outros textos aqui no livro do profeta Jeremias que nós não vamos ler para ganhar tempo, mas há vários textos, outros aqui no profeta Jeremias, que mostram que eles erraram e fizeram o povo errar, porque estavam sendo movidos pela ganância e pela sede de poder, em vez de estarem sendo movidos pela obediência a Deus. Pastores, segundo o coração de Deus, têm que ser sempre obedientes a Deus em tudo, a começar pelo seu chamado. Se Deus está te chamando para o ministério da palavra, se Deus está te chamando para o pastorado, obedeça.
como Jeremias obedeceu. Seja lá o que você estiver fazendo na vida, seja lá quais forem os seus planos, se Deus está te chamando, faz como Jeremias. Deus vai te capacitar, Deus vai te guardar, Deus vai colocar a sua palavra na sua boca. Obedeça ao chamado do Senhor, obedeça, né? Agora, nós vemos também que os pastores, segundo o coração de Deus, eles são capacitados por Deus, né, com discernimento para guiar o povo de Deus, né? Voltando aqui a esse versículo do capítulo 3, versículo 15, Deus diz que esses pastores fariam o quê? Os quais vos apacentarão com ciência e inteligência, com discernimento, com sabedoria, com discernimento, para não fazer errar, para poder realmente conduzir nos caminhos de Deus. Necessário discernimento. Esse discernimento e inteligência vem em primeiro lugar dessa capacitação, desse dom que Deus dá àqueles que Ele chama. Mas o pastor também precisa cultivar isso. Em primeiro lugar, buscando a presença do Senhor, né? Veja aí o capítulo 10, versículo 21. Deus está falando da decadência espiritual e moral do povo de Judá, comparando a uma tenda destruída. E olha a causa que ele diz, versículo 21. Pois os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Não buscaram ao Senhor. Pastores que se embruteceram, os pastores de Israel se embruteceram, e o sentido aqui de se embrutecer é perder a sensibilidade e perder justamente o discernimento. Os pastores se embruteceram, perderam a sensibilidade e o discernimento, e não buscaram ao Senhor. Então o pastor, para ter esse discernimento, para guiar o povo de Deus, ele não pode se embrutecer, pelo contrário, ele precisa buscar ao Senhor. Primeira coisa, né, para poder cooperar com essa capacitação que Deus colocou nele, buscar o Senhor. Se não buscar o Senhor, vai se embrutecer, ou seja, vai perder a sensibilidade, vai perder esse discernimento que Deus nos dá. A segunda coisa é o estudo constante da palavra de Deus. Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você tem que ter esse discernimento, essa sabedoria, para guiar o povo nos caminhos de Deus. Precisa estar sempre estudando profundamente, detidamente, a palavra de Deus. Agora, o pastor segundo o coração de Deus, nós vemos também aqui no livro de Jeremias, que é aquele que prega a palavra de Deus com fidelidade. Esses pastores de Israel que faziam o povo errar, porque não buscavam ao Senhor, se embruteceram, estavam com sede de dinheiro e de poder. Eles não pregavam a palavra de Deus com fidelidade. Eles pregavam o que o povo queria ouvir.
Nós estamos estudando o livro de Jeremias nas quartas-feiras, nos cultos de oração, e nós já chegamos lá num desses textos que mostra isso, que eles pregavam o que o povo queria ouvir. Capítulo 6, versículo 14. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo. Qual era a ferida do povo? O pecado. Eles, em vez de curarem a ferida do pecado, não faziam isso, né? Faziam só um paliativozinho, só para o povo se sentir melhor. Uma pregação de autoajuda, só para o povo se sentir melhor. Em vez de falar para o povo, arrependam-se, abandonem o seu pecado, o que eles estavam dizendo para o povo? Dizendo, paz, paz, quando não há paz. Deus estava dizendo, vou trazer juízo por causa do pecado de vocês, vou trazer juízo. Se vocês não se arrependerem, vocês serão destruídos. E esses falsos pastores de Israel, o que diziam? Não, vem juízo de Deus coisa nenhuma, não vem destruição para Jerusalém coisa nenhuma, está tudo em paz, está tudo certo, fiquem tranquilos, fiquem numa boa, sintam-se bem, né? A pregação da autoajuda. Não eram fiéis na pregação da palavra de Deus. Vejam aí, voltem agora ao capítulo 5, versículo 31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam por intermédio deles, e o meu povo assim o deseja. Falavam o que o povo queria ouvir. Nada que incomodasse suas consciências. Novamente é semelhante ao que acontece nos dias de hoje. Quais são os pregadores que são os pregadores aclamados hoje pelas multidões? Aqueles que pregam autoajuda. Aqueles que não põem o dedo na ferida, que curam a ferida só superficialmente, né? Não põem o dedo na ferida. Você vai nessas igrejas, as igrejas estão cheias. Deixe de sofrer, coisas assim. Muitos pregadores nossos, de nossos arraiais, já começam a enveredar por esse caminho, caem naquela tentação de quererem igrejas cheias, lotadas. Jesus falou que há um caminho, Jesus falou que há dois caminhos, Jesus não falou em 3 caminhos, não. Jesus era radical, Jesus sempre falava em 2 opções somente, nunca numa opção intermediária, nunca numa via intermediária, num terceiro caminho. Jesus sempre apontava 2 opções, e Jesus falou de 2 caminhos: o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo é o caminho fácil que conduz à perdição, e o caminho estreito, da sua palavra, do próprio Senhor Jesus Cristo, que conduz à salvação. E Jesus disse que muitos entram pelo caminho largo, mas poucos entram, infelizmente, poucos entram pelo caminho que conduz à salvação. As pessoas querem ficar bem confortáveis, sem precisar mudar em nada a sua conduta. As pessoas querem ficar bem confortáveis com os seus pecados de estimação.
E a palavra de Deus está sempre nos lembrando, sempre nos conclamando a nos arrependermos dos nossos pecados. Não é ficar olhando para o pecado do outro, não. Não é ficar caçando os pecados dos outros, não. Porque quando a gente faz isso, a gente se sente bem. Quando nós caçamos os pecados dos outros, nós nos desviamos do nosso padrão de santidade que a Bíblia coloca como o próprio Deus. Santidade de Deus. E nós nos desviamos para os padrões humanos. Aí olhamos para os outros, sempre encontramos alguém que nós achamos que é o quê? Mais pecador do que eu. Ah, aquele é mais pecador que eu. Eu sou santo, eu sou certinho. Não é para fazer isso, não. A Bíblia manda que nós olhemos para nós próprios. E aqueles pregadores que pregam a palavra de Deus, que mostram isso para nós, esses provocam desconforto. Esses nos fazem a gente se sentir, nos fazem nos sentirmos mal. Meus irmãos, mas é para nós nos sentirmos mal com os nossos pecados. A Bíblia diz que nós devemos prantear e chorar por causa dos nossos pecados. O choro do sincero arrependimento. Apóstolo Paulo até fala lá em 2 Coríntios do choro que produz salvação. É esse choro do verdadeiro arrependimento. Pastores, segundo o coração de Deus, não se deixam seduzir pela tentação de se tornarem populares. Pastores, segundo o coração de Deus, não se deixam seduzir por essa tentação de encher bem rápido a igreja. Pastores, segundo o coração de Deus, pregam o que Deus manda. Como o profeta Jeremias, voltando aqui ao capítulo 1, verso 7, Deus disse a Jeremias: versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Então estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as palavras de Deus na tua boca. Pastores, segundo o coração de Deus, vão fazer sempre como Jeremias. Falar, transmitir ao povo as palavras de Deus e não as suas palavras. Mesmo que incomode, mesmo que não traga popularidade, mesmo que não traga apreciação, mesmo que não traga lucro financeiro. Pastores, segundo o coração de Deus, são assim, são fiéis na pregação da palavra. Sobre isso ainda, só mais 2 textos aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 23 do profeta Jeremias, versículo 16. Condenação aos profetas, aos pastores que não pregam a sua palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidades. Falam da visão do seu coração, não da boca. Tem muita gente até que diz: tive uma visão. E não está falando coisa de Deus, está falando
do seu próprio coração. Também aqui, por favor, vejam capítulo 23, também versículo 28. Aqueles profetas de Israel, alguns Deus falava por meio de sonho ou por meio de visão. Nunca era um sonho ou uma visão, se os irmãos lerem os livros dos profetas com cuidado, o Velho Testamento, nunca era um sonho ou visão dirigido particularmente a uma pessoa. Sempre era sonho ou visão que se aplicava a todo o povo de Deus. Não é que nem esses profetas, entre aspas, de hoje em dia, que tive uma visão contigo e não viaje para tal lugar, tive uma visão contigo, tive um sonho contigo, larga esse teu emprego aí porque você está trabalhando por um macumbeiro. Não é nada disso. Quando um profeta tinha um sonho, uma visão, era algo que se aplicava ao projeto de Deus para todo o seu povo, né? E olha o que Deus está falando aqui também a respeito disso aqui, ainda no capítulo 23, versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Sonho que veio de Deus, para advertir o povo. E aquele que tem o quê? A minha palavra, fale o quê? Fielmente a minha palavra. Aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. O trigo e a palha eram separados. Então os profetas também tinham que separar o que não era palavra de Deus e falar ao povo somente a palavra de Deus. Esse é o pastor segundo o coração de Deus. Aquele que fala, aquele que ensina, aquele que prega, que proclama com fidelidade a palavra de Deus. E isso é tão importante, meus queridos, que no Novo Testamento o apóstolo Paulo coloca isso como principal tarefa do pastor. Para terminar, o último texto que vamos ler, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo... 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros, ou anciãos em português, e nós já vimos que esse é um dos títulos do pastor, né? Lá em Atos 20, por exemplo, Paulo chama pastor de ancião, chama pastor de bispo, mas não chama de apóstolo, né? Então é tudo a mesma coisa, ancião, bispo, pastor. Os anciãos ou presbíteros que governam bem sejam dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Pastores, segundo o coração de Deus, são aqueles que pregam a palavra, ensinam a palavra com fidelidade. Não a sua própria palavra, mas a palavra de Deus. Esses são os pastores segundo o coração de Deus. Pastores obedientes a Deus. Pastores com discernimento para guiar o povo de Deus. Pastores que pregam a palavra com fidelidade. Vamos orar para que Deus continue levantando, chamando, providenciando pastores assim para o seu povo. Vamos orar também para que o povo de Deus tenha discernimento para separar a palha do trigo. Vamos continuar orando também
para que aqueles que são chamados digam sim. E, meus queridos, se o pastor é realmente segundo o coração de Deus, vamos ajudar, vamos cooperar. Como pastor? Cada um usando o dom que Deus lhe deu. Não deixa na gaveta, não. Não deixa criar poeira, não. Coopera com o pastor. Use o dom, a capacitação que Deus lhe deu para a sua obra, para crescimento do reino de Deus, para edificação da igreja. Amém.